Boa noite. Uma alegria novamente estar aqui nessa sala de aula para a gente aprender todos juntos, né? E hoje com uma presença especial, nosso amigo Ellerson, visitante, que está aqui nos ajudando a esclarecer as dúvidas, as questões. E hoje numa tarde muito gostosa, sem sol, né? Está um tempo gostoso, nublado. E eu vou passar logo a palavra para o Ellerson para ele começar as questões de hoje. Boa noite, que Jesus possa nos abençoar e possa nos envolver em sua paz hoje e sempre. Os católicos, assim como eu, sempre idolatramos Nossa Senhora Aparecida. O que o Espiritismo nos fala sobre ela? Concebida sem pecado, mãe de Jesus, teve marido? A doutrina espírita, através dos seus postulados, vão nos orientar que Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa, porque na cruz, quando Jesus estava nos últimos momentos, ele entrega João aos braços de Maria e Maria aos seus braços, estendendo os laços físicos para os laços espirituais. Ela é entendida no nosso movimento espírita como um espírito missionário que esteve aqui na Terra com a tarefa grandiosa de gerar no seu ventre o maior espírito que já esteve aqui na Terra, Jesus de Nazaré. E naturalmente, um espírito da envergadura de Maria de Nazaré iria nos trazer grandes lições, mensagens que ficariam gravadas por meio da história da humanidade. A pergunta, ela questiona se Maria foi concebida sem pecado. O que seria concebida sem pecado? Se ela concebeu sem praticar sexo? Mas o sexo não é pecado. O sexo é o meio pelo qual nós nos reproduzimos. É a bênção divina para que haja a perpetuação da nossa espécie. Allan Kardec, o preclaro codificador da nossa doutrina, no livro A Gênese, vai nos dizer, sob a orientação do Espírito de Verdade, que a concepção de Jesus, ela se deu de forma natural. Porque nós não podemos supor que um Espírito que venha nos ensinar a lei do amor, que venha nos trazer o seu Evangelho, burlará as leis divinas para nascer de uma forma extraordinária. Nós entendemos o sexo como sendo algo que faz parte do nosso cotidiano. Ela casou-se com José, teve uma vida perfeitamente natural. Recebeu Jesus no seio da sua família e pôde trazer ao mundo este ser que tão larga contribuição nos trouxe através das boas novas de alegria. É também o Espírito Irmão X, pela mediunidade Chico Xavier, que no livro Boa Nova nos falará a respeito de Maria de Nazaré. Um capítulo dedicado a ela, onde ele narra algumas situações da vida dessa mulher junto com seu filho e a sua despedida aqui na Terra aos 70 anos de idade, quando morava na cidade de Éfeso, na Turquia, hoje cidade de Esmirna, e é recebida por Jesus. O próprio filho vem em espírito acolhê-la nos seus braços. A doutrina, como todas as religiões cristãs, tem um profundo respeito pela mãe de Jesus. Nós não a idolatramos, porque nós entendemos que os espíritos, eles não necessitam de idolatrias. Eles realizaram o seu trabalho, nos deixaram os seus exemplos para que nós possamos seguir. Pessoal, boa noite a todos. Prazer para a gente estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Como faço para saber quantos guias eu tenho?
Bem, uma pergunta relativamente fácil de responder, porque a pessoa quis saber quantidade, né? Ela faz uma pergunta quantitativa, que quantos guias eu tenho? E a resposta é fácil de responder porque está no livro dos Espíritos, né? Está na codificação. E os Espíritos, eles são muito claros quando eles vão falar para a gente dos guias espirituais que cada um tem, né? Essa pergunta, ela também fala alto para mim, né? Porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu perguntava muito sobre o guia espiritual, né? Eu pedia muito sinal, pedia muito para conversar com ele, pedia que ele se mostrasse em sonho. Então é uma pergunta que também fala no íntimo da gente. Mas o que os Espíritos falam no livro dos Espíritos? Que guia, né, ou mentor, né, a questão da palavra você pode interpretar aí, tem várias palavras que vão dizer da mesma coisa, mas geralmente o guia espiritual ou o seu mentor espiritual, você vai ter um espírito que vai te acompanhar ao longo da sua existência. Quer dizer que só esse espírito é que poderá contribuir com você, só esse espírito que poderá te esclarecer, só esse espírito que você vai poder fazer uma prece para ele? Obviamente que não. Nós temos uma gama de conhecidos e de outros espíritos que podem nos auxiliar. Mas com esse título de guia, nós vamos ter um. Só que tem uma questão interessante, que na hora que o Kardec vem explicar isso, né, os espíritos, aliás, eles viram para ele e dizem assim: toda aglomeração é uma individualidade coletiva, né? Parece ser um contraditório, mas não. Toda aglomeração é uma individualidade coletiva. E ele fala que toda individualidade coletiva possui o seu guia. Então, ou seja, todas as pessoas que se reúnem no local, que elas são afins em seus pensamentos e sentimentos, elas também têm um espírito que guia aquela coletividade. Então é assim que ele explica que a família possui um guia que é para a família inteira. Então, ou seja, tem sempre um espírito familiar que conhece a história de todos aqueles espíritos que estão dentro de uma mesma casa. Ele conhece, ele faz parte, não quer dizer que ele já tenha vivido com você, mas ele sabe da história daquelas pessoas que constituem um lar. Então tem o espírito guia da família, assim como quando ele explica isso, ele fala dos bairros, né, das cidades, dos países, todas essas aglomerações também têm os seus guias. Mas quando você olha para um espírito, nós temos esse espírito que é mais chegado, que ele está de posse da nossa pauta reencarnatória, que é um espírito mesmo, e que você pode fazer pedidos para ele, que você pode pedir que ele te esclareça, que você possa pedir que converse com ele durante a noite, né? Eu, nessas minhas conversas, quando eu estava adentrando no Espiritismo, eu pedia muito para ter um sinal, né, desse meu guia. Certa feita, eu conversei com um homem, né? Foi um sonho, um desdobramento clássico, né? Lúcido. E eu conversei com um homem durante o sonho inteiro, a noite toda, e fazendo perguntas para ele transcendentais, né? Perguntas sobre a vida, sobre o que a gente está aqui fazendo. E conversa vai, conversa vem. No finalzinho da conversa, eu tive a lucidez de perguntar para ele: o senhor é meu guia? Né? Isso no sonho. O senhor é meu guia espiritual? Na hora que eu fiz a pergunta, ele só sorriu, né? E pronto. Depois eu não lembro mais nada, né? Acordei. Mas foi uma pergunta, nesse sonho em particular, eu tive essa lucidez para fazer essa pergunta. Então é uma coisa que você pode fazer também, né? Durante os seus sonhos, você pode fazer esse tipo de pedido, mas... esclarecendo a sua pergunta, tá? Via de regra, nós temos apenas um espírito que nos acompanha mais de perto durante a nossa existência. Na pergunta que mal o espírito pode nos fazer, e se este mal for para uma criança que não sabe se defender? Então, acredito aqui, buscando entender a pergunta, é que se os espíritos podem fazer mal também às crianças, né, que não podem se defender. É importante para a gente entender a profundidade dessa questão, a gente perceber que a criança, segundo a doutrina espírita, é um espírito reencarnado. Então, a criança, apesar da aparente inocência, aparente indefesa, ali tem um espírito milenar, muitas vezes mais velho do que a gente,
e que a gente não conhece o passado espiritual. Agora, realmente ele tem razão, as crianças são mais protegidas espiritualmente. Qual que é a maior proteção espiritual que a criança tem? O esquecimento do passado. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que as crianças vestem a roupa da inocência, né? Vestem a roupa, quer dizer, ela se veste daquela inocência, daquela pureza, que inclusive tem a função de nos apaixonarmos por ela. Quando a gente vê uma criança, principalmente tenra idade, um bebezinho, né? A gente se comove e se apaixona. Então, é exatamente por isso que existe, para que a gente se apaixone, para que a gente esqueça que aquilo ali tem um espírito milenar, e para que a gente possa de novo criar os laços de amor, de carinho, né? Aquela coisa de protegê-la. E esse esquecimento acontece o esquecimento inclusive das culpas, os esquecimentos do passado espiritual dela, que ela tem alguma culpa, algum problema, que só vai surgir depois, quando ela recuperar, depois da adolescência lá, quando ela começar a relembrar algumas tendências de vidas passadas e tal. Então, se ela tiver algum inimigo espiritual, o próprio processo da reencarnação, né, dela construir um novo corpo e entrar na fase infantil, esse obsessor ou esse inimigo espiritual vai perder ela, vai esquecer dela. Não vai, durante essa fase aí, acontecer esse processo. Então é um alívio para aquele espírito, se ele é perseguido, né, se ele tem vários obsessores e tal, essa fase de infância é inclusive um descanso para esse espírito, para que depois ele possa reatar, né, rever, consertar os erros que ele tenha cometido no passado, né? Eu não gosto dessa palavra não, mas as dívidas espirituais que ele carrega dentro dele mesmo. Então as crianças realmente têm essa proteção espiritual maior. É possível sentir a dor que a pessoa passou no momento da morte? Depois que meu sogro morreu, sinto muita dor de cabeça, do mesmo lado onde ele teve um AVC hemorrágico. Éramos muito unidos, estou sofrendo muito. É muito difícil de nós ajuizarmos se essa pessoa está sentindo ou não a presença do seu sogro com as mesmas dores que ele teve no momento da morte. O que nós podemos dizer é que, certa ocasião, Buda, ele nos afirmou que nós, a nossa existência, antes de amarmos, deveríamos desenvolver a compaixão, que é nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Todas as vezes que nós nos sensibilizamos com alguém, nas suas dificuldades, nas suas aflições, nós acabamos por nos envolvermos naquela mesma experiência. Naturalmente que quando um ente querido, ele passa pela experiência da morte, fica a dor da saudade. E muitas vezes impressionados da forma que se deu o desenlace físico, nós criamos uma predisposição para podermos, muitas vezes, sentir aquelas mesmas vibrações. Sem desejar fazer qualquer tipo de autobiografia, mas narrando uma experiência pessoal para que os senhores possam entender o que nós queremos explicar. Há mais ou menos um ano, nós tivemos a experiência na nossa família do desencarne da minha avó. E logo quando nós recebemos o telefonema comunicando da morte dela, nos contaram que ela teve uma crise de tosse e quando foi deitar-se, ela pela boca soltou diversas golfadas de sangue. E isso levou o seu desencarne. Quando nós soubemos, talvez por causa da sensibilização daquele momento, ao desligar o telefone,
nós tivemos uma crise de tosse intermitente, que não cessava de maneira alguma. Por mais que nós tentássemos respirar calmamente, aquela crise aconteceu ininterruptamente. Isso não quer dizer que era a minha avó influenciando em mim. Era o meu condicionamento emocional que criou aquela situação ao meu entorno. No caso da pessoa que se refere da dor de cabeça, inclusive do lado em que ocorreu o AVC hemorrágico do seu sogro, se a dor continua recorrente, nós orientamos procurar um apoio médico, um neurologista, para que se faça os exames convenientes, para ver se não é uma questão física. Descartada essa questão, então buscar o auxílio espiritual que a doutrina nos oferece, as orações, endereçando sempre as preces ao coração do sogro que partiu, também a si próprio, pedindo fortalecimento para a caminhada. E dessa forma, nós vamos tentando contornar as experiências. O certo é que a dor da saudade é a demonstração que nós temos do amor, porque só sente saudades aquele que ama. Quando nós não amamos, as pessoas que partem, nós não sentimos a falta delas. É natural a saudade. O que não é natural é o conflito que nós criamos por causa da ausência dos nossos entes queridos, levando inclusive muitas vezes a desenvolvermos as enfermidades. Amigos, por que não se fala, estuda ou se propõe nos centros espíritas a projeção astral treinada individualmente? Aquela projeção que é um fenômeno anímico, né, que pode trazer maior esclarecimento ou até trabalho para o indivíduo que se propõe a fazê-la. Sendo bem pontual, né, sendo bem objetivo, ensina-se sim a projeção astral, só que de uma maneira implícita. Né? É óbvio que não é essa projeção astral treinada para se fazer com técnicas. Né? Para isso também a literatura aí é vasta. Né? Quem quiser se colocar, treinar, fazer viagem astral, tá, gente? O que não falta é referência. Tá? Vi de Saulo Calderon, vi de Valdo Vieira e sua projeciologia. Tá? Então, literatura também é vasta para quem deseja fazer esse tipo de viagem astral treinada. Por que que dentro da casa espírita nós não ensinamos e não se faz cursos dessa viagem astral? É muito simples. Porque a viagem astral que a doutrina espírita propõe, né, que é o desdobramento que você vai fazendo e vai treinando aos poucos, é o ensinamento para o espírito que ele não necessita tanto assim do seu corpo físico. O que a doutrina espírita nos ensina é que quanto menos você vicia o corpo físico, né, no instinto, né, que é só a questão do sentir fome, come, sentir sede, bebe, vontade de transar, transa. Então isso você apenas vicia o instinto. E você é regido pelo estômago para baixo. Né? A pessoa que é regida do estômago para baixo é porque ela está fincada com os dois pés aqui na terra. Então é óbvio, para essa pessoa se colocar a fazer viagem astral de uma forma lúcida no mundo espiritual, ela tem que treinar cada vez mais não ficar sobre o jugo do corpo físico. Ou seja, ela tem que treinar com que o espírito sobressaia ao corpo físico. E como é que ela treina que o espírito sobressaia ao corpo físico? Tendo atividades, tendo tarefas aqui, que falam mais das questões transcendentais, que é aquilo do que a gente fala que é do coração para cima. O que é você ter atividades do coração para cima? É justamente isso, você fazer o bem, você pensar mais no outro do que em si mesmo. Né? O Tomás de Aquino, ele sintetiza isso numa frase que é espetacular. Ele diz assim, olha, no amor cristão, depois de Jesus, né, o amor cristão, o eixo gravitacional se desloca para o ser amado. Então, ou seja, a minha felicidade ela é dependente da felicidade do outro. Quanto mais eu ajo no sentido de que eu só sei que eu só terei felicidade se eu fizer as pessoas à minha volta felizes, né? Isso é você dessensibilizar o seu corpo físico para as suas satisfações orgânicas. Quanto mais você consegue fazer isso ao longo da sua vida, menos você vai estar sob esse domínio do corpo físico. Daí, fazer viagem astral vai ser natural para você. Você vai deitar um belo dia e vai se ver fora do corpo, lúcido, ó, que bacana.
Por quê? Porque você já não está mais subjugado pelo corpo físico. Então é essa viagem astral que a doutrina espírita ela propõe. Essa de técnica, né, de você fazer exercício, não é aconselhável. Por quê? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas. Nem sempre uma pessoa está preparada para sair do corpo físico e olhar o seu corpo ali dormindo, e ela estando lúcida. Se você não recebeu esse preparo aqui, né, numa casa espírita, ou não, na sua religião, com leitura, né, sendo um autodidata, se você não teve esse preparo antes, né, você tem uma grande chance de se abalar psiquicamente, ao ter uma lucidez dessa ao sair do seu corpo físico. É por isso que a gente não recomenda. E também, quem quiser ler, tem um livro dentro da doutrina, do João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, chamado Iniciação à Viagem Astral. E nesse livro, logo no prefácio, o Lancelin, ele quebra as pernas da gente. Ele fala assim, não adianta, se você não tem uma disponibilidade orgânica para ter o desdobramento, você pode treinar, você pode fazer técnica a sua existência inteira, que você não vai ter desdobramento clássico, né, lúcido. Você não vai ter. Então ele já fala isso logo de cara. É mais uma questão de treinamento ao longo da sua existência. Então você treina a morrer com a doutrina espírita. Treinar a morrer cada dia é você renunciar. Renunciar a pequenas coisas, a pequenos gozos seu em prol do outro. Sabe? É quando você está querendo sair, aí você renuncia o fato de falar para onde é que você e a sua namorada ou seu namorado vão, você não escolher qual filme vocês vão ver. Entende? Você dá ao outro o direito da escolha. Não, eu estou aqui para fazer o que você quer. O que você quer fazer? O que for para te fazer feliz, eu estou aqui para fazer. Isso são as pequenas renúncias nossas de cada dia. Cada vez que você treina a fazer isso, você vai morrendo um pouco. E toda vez que você morre um pouco aqui, você acorda para o mundo espiritual. Até que um dia você possa, por exemplo, quando você for chegar na sua experiência de desencarne, ser uma coisa assim, natural. Como se você fosse ali, desencarnar. Porque você treinou tanto fazer isso durante a sua existência, que na hora que chega o verdadeiro momento do desencarne, é natural para você. Eu cito o exemplo da Ivone Pereira. A Ivone Pereira, no dia do desencarne dela, a mulher estava velha já, obesa, ela precisava de ajuda para se locomover. A Ivone Pereira estava no Rio de Janeiro. Aí ela liga para a FEB, ela liga para o Zeus Van Tuyl, que na época era o diretor da FEB, aí a secretária que atende. Isso está na revista O Reformador de 2006, esse relato. Aí a secretária atende, a Ivone Pereira já tinha sido avisado pelo Bezerra de Menezes, que ali por volta das 10, 10h30 ela iria desencarnar naquele dia. Então, mais cedo ela liga, fala assim, aqui, o Van Tuyl está aí? Aí a secretária, oça, tá não, viajou, hoje ele não está aí não. Aí ela, que pena. Aí a secretária, mas posso te ajudar em alguma coisa? O que a senhora está precisando? Aí ela, não, é porque eu vou fazer uma viagem, sabe? E eu estava precisando de alguém. Aí a secretária pergunta para ela, mas a senhora quer que eu vá com a senhora na viagem? Aí a Ivone disse, não, eu acho que você não vai querer. Né? Para onde eu estou indo, você ainda não vai querer. Mas, ou seja, tranquila. E vira e fala, não, então só avisa o Van Tuyl que eu dei esse recado para ele, fala que o doutor Bezerra vai estar comigo. Aí na hora que ela falou isso, a secretária não sabia muito espiritismo, né? Aí ela falou assim, não, então se você está com um médico, você está bem acompanhada, né? Está com o doutor Bezerra. Aí eu não, pode deixar que eu dou o recado. Na hora que a secretária avisou o Van Tuyl, vai desencarnar. Então deu ali para as 7h30, 8 horas, ela começou a sentir mal, foi para o hospital, 10 horas foi declarado o óbito. Então assim, como se fosse algo simples, não, estou indo ali na esquina. Mas por quê? Porque treinou fazer isso durante a existência inteira. Então é assim que você treina fazer viagem astral. Pergunta interessante, não sei porque sempre cai na minha mão essas perguntas. Gostaria de saber a respeito do casamento. Uma pessoa que se casa 3 vezes, ela volta na próxima reencarnação com esses ou algum desses ex-maridos? Como que vai ficar? Ainda bem que ela não perguntou no mundo espiritual como é que vai ficar ela com os 3 maridos, né? Dona Flor e seus 3 maridos. Mas o que acontece? Essas questões, né, que de repente chegam aqui para a gente, e a gente até brinca um pouco e tal,
elas não têm forma de ser respondida genericamente. Vai depender da programação espiritual dela e dos ex-maridos. Cada caso é um caso. O que a gente sabe é o seguinte, os laços de amor e de ódio permanecem além da vida. Então, o que vai fazer com que estes espíritos, que nessa foram maridos e depois passaram para ex-maridos, a continuidade no mundo espiritual em outras vidas, é o tipo de sentimento que ela e eles têm reciprocamente. E o que nos une ou é o amor ou é o ódio. A gente pensa que o ódio nos afasta, não, o ódio também nos une. Porque agora, ou em outras vidas, nós vamos ter que resolver esse ódio. Nós vamos ter que transformar esse ódio num sentimento bom. Porque o sentimento do ódio nos machuca. E enquanto eu tiver o ódio machucando dentro do meu coração, eu não serei plenamente feliz. Não serei um espírito superior, um espírito puro. A pureza indica exatamente a pureza desses sentimentos que nos machucam, que são contrários às leis divinas, cuja maior é a lei do amor, caridade, que Jesus veio pessoalmente ensinar. Então, pode ser que venham como filho, pode ser que um deles venha como marido, pode ser que ela tenha de novo os 3 ex-maridos, a gente não sabe, não é possível dizer individualmente, mas é possível a gente analisar profundamente o ensinamento de Jesus, de reconciliar com os inimigos ainda, ou enquanto você está com ele, para não passar isso para o mundo espiritual e depois até para outras vidas. Então vamos nos reconciliar com todos aqueles inimigos, praticar o perdão e o auto-perdão para eliminar dentro de nós todos esses sentimentos contrários à lei do amor e da caridade. Tenho alguns questionamentos sobre 2 pontos e gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que sou eu? Ou melhor, o que somos nós? Qual o sentido da vida? Obrigado. A doutrina espírita é a única ciência, filosofia e religião que respondeu às incógnitas humanas. Porque este questionamento é a dúvida que assola ainda grande parte da humanidade. Nós nos desconhecemos, não sabemos quem somos. Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita, nos traz todo o arsenal de conhecimento para encontrarmos essas respostas, cujas perguntas todos trazemos na intimidade do coração. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as entidades venerandas, qual é o meio que a criatura humana possui para encontrar a felicidade, os imortais respondem: conhece-te a ti mesmo, já dizia um grande pensador. Essa frase, que não é de autoria de Sócrates, como muitos acreditam, essa frase ela está esculpida no pórtico de Delfos, na entrada do templo de Atenas, quando as pitonisas receberam a orientação do oráculo para escrever a frase, a fim de que as pessoas que ali entrassem pudessem fazer a viagem interior, porque somente conhecendo a nós mesmos é que nós teremos condições de buscar o nosso aprimoramento, a nossa correção, a nossa evolução espiritual. A doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos imortais, não eternos. Eterno somente Deus, que não teve princípio e não terá fim. Nós tivemos um princípio, mas depois de criados, seguimos o caminho da imortalidade.
Fomos criados simples e ignorantes. Deus nos deu uma missão para que nós pudéssemos desenvolver, para atingir a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente na mão do nosso Pai. Viktor Frankl, um notável médico, também filósofo, que esteve em diversos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu a todos eles. Logo que terminou a guerra, marcado pelos conflitos e pelas dificuldades, como seria natural, ele escreveu um livro que vale a pena nós conferirmos. Não é um livro espírita, mas é um livro que nos traz profundas reflexões, com o título Em Busca de Sentido. Ele nos diz que todos nós, indistintamente, sabemos o que queremos da vida. Se nós questionarmos aos senhores o que cada um deseja da vida, todos nós sabemos. Mas bem poucos de nós sabemos o que a vida quer de nós. E é esse propósito que nós precisamos descobrir. O que a vida está desejando que nós façamos. E quem vai responder essa pergunta não são os médiuns, não são os espíritos, não é a religião. Quem responderá essa pergunta somos nós mesmos. Então, quando essa pessoa nos escreve perguntando qual é o sentido da vida, ela vai descobrir no dia que fizer a viagem interior. No dia em que buscar compreender o que a vida está esperando que realize. Porque ao realizar este trabalho, nós estaremos cumprindo com as determinações do mais alto, cumprindo com a nossa missão. Todos nós temos uma missão para cumprir. Muitas vezes pensamos que essa missão é grandiosa e queremos missões grandiosas. Mas a nossa missão muitas vezes está na nossa família, a nossa missão está no nosso trabalho, junto com os nossos companheiros difíceis. A nossa missão está na religião que nós abraçamos, na sociedade em que nós vivemos. E quando nós descobrimos qual direcionamento devemos dar à nossa vida, nós nos repletamos e vamos em caminho da felicidade. Boa noite. É possível um adulto se sentir como uma criança, gostar de coisas que criança gosta, quando está junto de criança? Brincar feito uma criança? Veja bem, a pessoa não entrou mais em detalhes, né? Se for só isso aqui que está na pergunta, eu acho que não tem motivo de preocupações, não. Isso aqui é uma coisa natural. A pessoa está com uma criança, ela quer distrair uma criança. Então, se for só isso aqui que está na pergunta, como eu disse, a pessoa não entrou em mais detalhes. Tá? Se for só isso aqui, gente, vá brincar com criança e ser feliz. Né? Vá brincar e ser feliz. Quando estiver com criança, faz brincadeiras mesmo, sem pudor. Não tem, acho que, com o que se preocupar. Né? É óbvio que tem várias condições além que podem dizer aí de uma certa problemática, de uma pessoa que em situações, por exemplo, que são exigidas para ela uma certa postura, ela age como criança, aí já é uma outra história, né? Ela não entra nesse assunto aqui. Você tem diversas condições de uma pessoa, por exemplo, que não quer crescer. Né? Na psicologia hoje você tem uma coisa chamada síndrome de Peter Pan, né, por exemplo, que é justamente isso, a pessoa que ela quer ficar ali, ela quer ficar, né, sendo protegida, não quer sair da casa dos pais, né? Hoje em dia isso, né, a maioria dos 99% é com síndrome de Peter Pan, né? Ninguém quer sair de casa. Menino hoje com 50 anos de idade, ele chega para a mãe, fala assim: mãe, conversa sério com a senhora, estou pensando em sair de casa. 50 anos, né? Então qual que é a questão? Se for só isso aqui de brincar, ótimo, deixa a pessoa tranquila, deixa ela brincar. Agora, se for nessas questões a mais, aí você tem que sentar e avaliar, porque é uma questão complexa. Né? Você tem uma condição, por exemplo, dentro dos distúrbios psiquiátricos, chamado hebefrenia. Né? Hebefrenia já é uma pessoa que volta, ela fixa numa certa idade da sua infantilidade, né, ou da adolescência, e ela não quer sair dali. Porque vamos supor, ali para os 15 anos de idade, ela teve um trauma.
15 anos de idade. Ela foi sair para a vida, foi para o mercado de trabalho, teve um grande trauma. Então, a pessoa, qual que é o mecanismo de defesa que ela faz para não ficar vivendo aquele trauma? Ela retorna até os 13, 14 anos, mais ou menos, que foi antes dela passar pelo trauma aos 15 anos. Então, ela fica naquela, é como se fosse mesmo uma situação psicótica, que ela fica vivendo como se ela tivesse 13, 14 anos. Mas isso é praticamente 24 horas por dia, tá? É óbvio que isso vai causar distúrbios sociais para ela, é óbvio que essa pessoa vai ter que entrar em tratamento, tá? Não é situações pontuais como essa aqui. Tá? Se for situações pontuais, beleza, tranquilo. Tá? Paulo de Tarso, por exemplo, né, se referindo a essa situação, ele fala assim, quando eu era criança, né, eu vivia como criança, bebia como criança, agia como criança, mas agora eu cresci, então eu deixei de fazer coisas de criança. Então, o que você tem que sentar com essa pessoa e conversar com ela? Isso aqui causa incômodo? Atrapalha, em algum sentido, na sua vivência? Se não, se aliás faz bem para ela de brincar com a criança, sem preocupação nenhuma. Tá? Se a pessoa depois tiver essas situações a mais que ela não quis relatar aqui, quiser sentar com a gente e conversar, tá? A gente está à disposição. Mas se for só isso aqui, sem preocupação nenhuma. Boa noite. Gostaria de saber sobre os tratamentos espirituais para doença do corpo físico. Todas as pessoas têm merecimento para a cura? Não. Nem todas as pessoas têm merecimento. A cura depende do merecimento. Ela pode vir a merecer, né? Merecimento é alguma coisa que a gente conquista. Então ela pode conquistar esse merecimento. Ou somente as pessoas que seguem o Evangelho de Jesus é que têm o merecimento. O merecimento não é só seguir o Evangelho de Jesus. Ou a gente tem que entender esse seguir o Evangelho de Jesus como praticar, como obras, como ação. Não pode entender como só a fé, só a crença, né? Só acreditar. A pessoa adquire o merecimento pelas obras que faz, pela conquista da evolução espiritual. E a influência espiritual pode causar doenças físicas? Pode, tá? Tem um estudo que Kardec faz, tanto no Livro dos Médiuns, quanto também no Livro dos Espíritos, influência dos espíritos em nossa vida. Então, a influência, durante longo período, a influência maléfica dos fluidos maléficos podem chegar a levar à questão do físico, né? Da doença física. Aliás, hoje a medicina também já vai descobrindo que a maioria das doenças começam a nível de pensamento e a nível de emoção. Ou seja, começa no pensamento, vamos dizer, desarmonizado, desequilibrado, nas emoções desequilibradas, desarmonizadas, que vão chegar nos problemas físicos. Um exemplo muito claro disso é a úlcera, né? A úlcera que começa exatamente com problemas emocionais, e aí vão todas. O importante aqui, que eu gostaria de realçar, tentando ser breve para deixar a oportunidade, tem mais 2 questões de hoje para responder, é o orai e vigiai, também ensinado por Jesus. O vigiai principalmente vigiai a nós mesmos, né? Eles entendem vigiar e vigiar o outro. Não é vigiar o outro, é vigiar os próprios pensamentos, é vigiar as próprias emoções, no sentido de buscar a frequência no bem. Porque nós estamos muito acostumados à frequência no mal. Vem um tanto de pensamentos e emoções que não são saudáveis. Então nós temos que nos vigiar para ser frequente no bem, fazer a sintonia com o bem, com as boas coisas. E aí, nessa sintonia, nós vamos melhorando, inclusive o físico também. E o orar é exatamente a busca do bem. Quando a gente ora, uma pessoa uma vez me perguntou, mas para que a gente vai orar para Deus? Deus já sabe tudo, já sabe o que eu preciso. Eu não oro por causa de Deus, eu oro por minha causa. É para eu melhorar a minha sintonia e buscar algo do alto. Então, quando eu oro, além de ser um exercício de humildade,
um exercício de gratidão, eu vou buscar os espíritos superiores. E quando os espíritos superiores aproximam de mim, o que acontece com os maus, com os ruins? Se afastam. Eles não gostam de ficar perto de espírito de luz, não. Então, quando a luz aproxima, a sombra some. Então, eu tenho que orar e vigiar. É o conselho do Mestre Jesus para essa questão da influência espiritual. Tenho uma filha de 6 anos e no dia que internei meu pai no hospital, ela me disse que quando uma pessoa morre, temos que cuidar umas das outras. No dia que meu pai morreu, ela acordou chorando muito, falando que estava com dor no coração e estava preocupada com meu pai. Ao longo do dia, teve febre. À noite, me chamam no hospital. Meu pai tinha morrido. Não levei ela no velório e no outro dia, quando contei, ela chorou e me disse que ele voltaria para ficar do lado dela. Assustei. Sou católica, mas a família do meu marido é espírita. O que fazer para orientar minha filha? André Luiz vai nos ensinar, pela mediunidade de Chico Xavier, que as crianças até os 7 anos de idade, elas estão muito mais vinculadas ao mundo espiritual do que ao mundo material. A percepção delas da vida é bem diferente da nossa, porque elas estão muito em contato com o mundo espiritual. A sensibilidade da criança muitas vezes pode fazer com que ela pressinta algumas situações que são vivenciadas dentro da nossa família. Pelo que essa mãe relata na pergunta, nos parece que a criança ela tem um amadurecimento suficiente para se falar a respeito do tema com ela, a morte. Porque a morte ela se tornou um tabu dentro da nossa sociedade. A morte é algo natural, mas nós ensinamos para os nossos filhos que a coisa pior que pode acontecer na vida de alguém é a sua morte ou a dos entes queridos. Então nós já criamos a predisposição para que a criança e todos nós soframos. E muitas vezes queremos evitar que os nossos filhos vivenciem aquela experiência. Porque quando acontece a morte de um ente querido na nossa família e há crianças, é interessante nós levarmos a criança ao velório. Não deixar que ela permaneça ali, mas levar para ela ver, ela visualizar a experiência da vida. Porque nós vamos preparando este ser para a experiência do porvir. Para que quando aconteça com o ente querido mais próximo ou com ela mesma, ela saiba vivenciar isso. No dia 29 de setembro de 1914, em Pedro Leopoldo, à beira da cama de Dona Maria João de Deus, estava um menino de 4 anos, Chico Xavier. E a mãe dele, segurando firme nas mãos do filho, ela que era católica, disse para ele: Chico, a mamãe está fazendo uma viagem, vou para um hospital. Todos vão te dizer que eu morri. Você vai ver a mamãe dentro de um caixote de madeira, mas a mamãe não vai morrer. A mamãe vai voltar. E no dia seguinte, no dia 30 de setembro, ela desencarnou. Quando todos velavam Dona Maria João de Deus na saleta da casa, porque nas cidades do interior é muito comum o velório dentro de casa, todos choravam. O senhor João Cândido, o marido viúvo, em desespero, os filhos mais velhos e Chico, correndo do lado de fora e brincando. Até que alguém perguntou: mas Chico, você não chora? Ele disse: chorar por quê? Sua mãe morreu. Não, a mamãe não morreu. A mamãe fez uma viagem. Ela disse que ia no hospital, mas ela vai voltar. Como de fato aconteceu. Porque meses depois, Chico Xavier foi morar com a madrinha Rita de Cássia. Era uma tarde de chuva em Pedro Leopoldo. Chico, na época, morria de medo de chuvas. A Rita de Cássia, a sua madrinha Moacir, que era o sobrinho que morava na casa, haviam ido a Pedro Leopoldo, no centro da cidade. E Chico ficou sozinho em casa, as trovoadas e os trovões, os relâmpagos.
Ele, com muito medo, fechou toda a casa e entrou debaixo da mesa, a toalha longa que caía ao chão, e pela primeira vez ele desejou que a madrinha estivesse em casa. Ela que muitas vezes o violentava fisicamente. E ali, tremendo de medo, a tempestade começou a cair, quando de repente alguém levantou a toalha da mesa. E uma mão distendida: meu filho, não tema as coisas de Deus, tema as coisas que saem de dentro do seu coração. Era Maria João de Deus, a sua mãe, que retornava para comprovar a imortalidade da alma. Então converse com a sua filha de 6 anos sobre a vida depois da morte. Ela vai compreender. Há um livro infantil que nós recomendamos, se chama Tintino, o espetáculo continua. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmã Clotilde, que fala a respeito da vida depois da morte na linguagem infantil. A pessoa está continuando aqui a pergunta anterior que a gente falou de viagem astral. Ela fala assim: então por que eu, sem conhecer o Espiritismo, faço muita viagem astral e registro tudo que vejo e converso com eles, e nunca pratiquei tal coisa? Fácil também demais de você entender isso aqui. Tá? A disposição de fazer o desdobramento, é como eu disse, ela é orgânica. Então, provavelmente que eu falo 99,9% de estar certo, você pediu essa disposição antes de você encarnar, tá? Tal como quando acontece com a mediunidade. Tá, gente? O desdobramento em si, ele não é mediunidade. Apesar de nós termos a mediunidade de desdobramento, mas o desdobramento em si, clássico, ele não é mediunidade. Mas você, antes de encarnar, você pode pedir essa disposição orgânica para ter esse desdobramento lúcido. Por isso que o Lancelin fala lá no prefácio do livro, que se você não tiver essa disposição, você pode fazer técnica sua vida inteira que você não vai conseguir fazer. Tá? Então não precisa de ser espírita, não precisa de ser católico, pode ser ateu, pode ser o que for. Se isso for uma disposição sua, orgânica, tá? Você nunca pode ter lido nada sobre isso aqui que você vai conseguir ter. Tá? Estou respondendo uma outra pergunta rapidamente, só para não deixar a pessoa sem resposta. Os espíritos têm conhecimento pleno sobre tudo? Sobre cada pessoa, sobre casos terrenos? Eu, como espírito, também teria este conhecimento? Né? Que cada espírito tem um nível de evolução. Então, quem dera, né? Quem dera se a gente soubesse tudo, quem dera se após a gente desencarnar, o conhecimento fosse nos aberto assim, como num piscar de olhos, né? Como se fosse mágica. Não é assim, tá, gente? Os espíritos não sabem tudo, os espíritos, eles falam daquilo que eles sabem, dependendo do nível do espírito, ele pode te dar respostas. Se você sair com um microfone e perguntando qualquer coisa na rua, as pessoas vão te dar respostas. Às vezes elas não sabem não tem a mínima noção do que elas estão falando, mas eles vão te dar uma resposta. Espírito é a mesma coisa. Você chama um espírito numa reunião mediúnica, pergunta para ele uma coisa, dependendo do nível dele, ele vai te dar resposta sobre coisa que ele nem sabe. Kardec, gente, vocês acham que a espiritualidade virou para o Kardec e ditou para ele, por exemplo, a escala espírita? Não foi ditado aquilo. Não, no nível 10 nós temos os espíritos tal. Não foi assim. Kardec que foi categorizando de acordo com os perfis de espírito que ele ia conversando. Então ele percebeu uma coisa: tinha uma qualidade de espírito que respondiam qualquer coisa, mas respondiam sobre tudo. Nesses, Kardec falou assim: esses são os mais ignorantes, são os que não sabem nada. Então aqueles que tinham mais certeza eram os que não sabiam nada, é o que ficava lá embaixo, na 10ª categoria. Tá? Então os espíritos falam sim sobre as coisas, mas geralmente eles não sabem. Eles vão saber daquilo que eles estudaram durante a sua existência, tá? E é óbvio, ele pode saber sobre uma pessoa. Quando um espírito chega numa pessoa, dependendo do campo vibracional e de pensamento que aquela pessoa está emanando, o espírito pode entrar em contato com esse campo. Por isso que às vezes ele chega e fala alguma coisa que é da vida daquela pessoa, mas porque faz parte do campo vibracional dela. Aí por isso nos dá a falsa ideia de que eles sabem de tudo, tá? Mas como é óbvio, não sabem. Principalmente, né, nós aqui, né, palestrantes. O pessoal às vezes olha pra gente e fala assim: nossa, que pessoal sabe demais. Aí depois eles sentam para conversar com a gente, assim, não sabe nada, né? Porque as pessoas costumam olhar pra gente, às vezes pensar que a gente sabe um pouco mais, mas não sabe nada não, né, gente? Na hora que vocês sentam para conversar, vocês veem que não sabem. A gente sabe daquilo que a gente lê, daquilo que a gente experiencia. Apenas, o espírito é a mesma coisa.
né? Tem gente que até confunde a gente com padre, né? Pastor. Tem uma amiga minha, virou para um outro amigo meu, estou terminando, tá? E ela virou para esse amigo meu e falou assim: nossa, você viu que ele ficou sabendo com o Thiago? Aí o amigo meu falou: não sei o que aconteceu, né? Aí ela: você não ficou sabendo não? Aí meu amigo já estava pegando o celular para me ligar, né? Porque pensou assim: o menino desencarnou e eu não sei. Aí ela virou para ele e falou assim: nossa, vou te contar, vem cá. Olhou para o lado, como se fosse falar baixo para ninguém ouvir. Virou para ele, a Estela, virou para ele e disse assim: virou pastor de igreja espírita. Virou pastor de igreja espírita. A pessoa às vezes olha para a gente e pensa, né? Não, mas não tem nada disso não.